Alemanha, 1945. A guerra terminou, mas para milhares de mulheres alemãs, o verdadeiro inferno apenas começa. As tropas aliadas chegaram. Não importa a idade, não importa o pedido de clemência. Não há escapatória. Casas saqueadas, famílias destruídas, corpos nas ruas. Em Berlim, na Prússia Oriental, na Silésia, a brutalidade não tem limites. Estupros em massa, torturas inimagináveis, suicídios por desespero, mães enforcadas com seus próprios lenços, meninas destroçadas nos escombros, corpos flutuando nos rios. Sabia-se, permitiu-se, silenciou-se. Quem permitiu esses crimes? Por que a história os escondeu? O que aconteceu com as vítimas e com os perpetradores? Este é o relato censurado da violência mais sombria do pós-guerra. O último suspiro do Terceiro Reich, a queda de um império e o amanhecer da ocupação. No final de abril de 1945, a Segunda Guerra Mundial na Europa se aproximava de seu desfecho após 6 anos de um conflito devastador. O Terceiro Reich agonizava sob o avanço implacável dos exércitos aliados. A Alemanha perdia rapidamente territórios, enquanto suas cidades, outrora símbolos de poder, se transformavam em paisagens de ruínas sob o martelar constante de bombas e projéteis. Do oeste, as forças anglo-americanas avançavam com determinação após cruzar o histórico Rio Reno. Soldados norte-americanos, britânicos e canadenses, veteranos de campanhas brutais, tomavam posições sobre cidades alemãs onde as bandeiras brancas substituíam silenciosamente a suástica. Do leste, o Exército Vermelho marchava com uma determinação feroz, impulsionado por anos de sofrimento indescritível. Esses soldados carregavam consigo não apenas armas, mas as dolorosas memórias de Stalingrado, Leningrado e milhares de aldeias arrasadas. Seu avanço inexorável representava a resposta de um povo que havia perdido milhões de vidas sob a ocupação nazista. No dia 25 de abril, na pequena localidade de Torgau, às margens do rio Elba, soldados norte-americanos do 69º Regimento de Infantaria e soviéticos do 58º Regimento de Guardas se encontraram em um momento histórico. Esses homens, divididos por ideologias, mas unidos contra um inimigo comum, apertaram as mãos em um gesto simbólico que representava o cerco definitivo sobre a Alemanha. O Reich estava preso entre duas forças implacáveis que convergiam para seu centro. Enquanto isso, o destino final do Reich era decidido em Berlim, a cidade que Hitler sonhava transformar na majestosa Germania. A Batalha de Berlim, que se estendeu de 16 de abril a 2 de maio de 1945, marcou o requiem final do regime que mergulhou o mundo na escuridão. O marechal Georgy Zhukov, estrategista forjado nas batalhas mais brutais, liderava a ofensiva do primeiro frente bielorrusso após sobreviver à desesperada defesa de Moscou em 1941 e comandar a vitória decisiva em Stalingrado em 1943. A ofensiva soviética começou ao amanhecer de 16 de abril com um bombardeio massivo desde as alturas de Shiloh. Mais de 20.000 canhões e lançadores de foguetes Katyusha dispararam simultaneamente, iluminando o horizonte e pulverizando as linhas alemãs. Do sul, o marechal Ivan Konev liderava o primeiro frente ucraniano, enquanto ao norte, Konstantin Rokossovski, com o segundo frente bielorrusso, bloqueava metodicamente as rotas para o Báltico. 2 milhões de soldados soviéticos, apoiados por milhares de tanques e aviões, convergiam sobre a capital alemã. Diante dessa força avassaladora, as defesas alemãs, embora determinadas até o trágico fim, estavam fragmentadas e esgotadas após anos de uma guerra que consumiu seus melhores recursos humanos e materiais. As defesas improvisadas de Berlim refletiam a desintegração final do regime nazista. Veteranos calejados da Wehrmacht, que haviam conquistado Paris e chegado às portas de Moscou, agora lutavam desesperadamente entre escombros. Ao lado deles estavam unidades fanáticas das Waffen-SS, cujos membros viam a batalha final não como uma derrota inevitável, mas como uma oportunidade de imolação por seu Führer e sua ideologia moribunda. Em um último ato desesperado, o regime mobilizou o Volkssturm. Idosos que ainda carregavam as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial empunhavam rifles obsoletos,
enquanto adolescentes das juventudes hitleristas, alguns de apenas 14 anos, eram enviados ao combate com Panzerfausts e promessas vazias de glória eterna. Essa mistura de veteranos exaustos, fanáticos ideológicos e civis mal treinados constituía a última barreira contra o avanço aliado. Na cidade sitiada, a batalha adquiriu dimensões apocalípticas. Os defensores resistiam em qualquer posição disponível, transformando cada edifício em uma fortaleza. Os túneis do metrô haviam se tornado refúgios improvisados onde famílias aterrorizadas se escondiam junto a soldados feridos. Prédios de apartamentos, lojas e igrejas serviam como fortalezas improvisadas onde a morte espreitava a cada esquina. Franco-atiradores disparavam de janelas destruídas enquanto outros defendiam barricadas feitas com bondes tombados e montanhas de escombros. Cada rua, cada praça se tornou um campo de batalha onde a vida humana pendia por um fio em meio ao estrondo constante da artilharia. Os pontos estratégicos de Berlim foram cenários de combates brutais que marcariam para sempre a memória dos sobreviventes. A ponte de Moltke, uma artéria vital que conectava o norte e o sul da cidade, foi defendida ferozmente até que os tanques soviéticos conseguiram atravessá-la sob intenso fogo de metralhadoras e canhões antitanque. A chancelaria do Reich, símbolo do poder nazista, ficou cercada pelas tropas de Yukov, e suas imponentes salas de mármore, onde outrora se decidia o destino de nações inteiras, foram reduzidas a escombros pelo bombardeio implacável soviético. O Reichstag, embora sem função parlamentar desde o incêndio de 1933, tornou-se o objetivo simbólico da ofensiva soviética. No dia 29 de abril, o Terceiro Exército de Choque lançou o assalto final contra este edifício emblemático. Os combates atingiram uma intensidade feroz. Defensores alemães, incluindo voluntários estrangeiros da divisão Carlomagno, resistiram obstinadamente em cada canto do labiríntico prédio. Os soviéticos avançavam andar por andar enfrentando granadas e franco-atiradores em uma luta corpo a corpo que lembrava mais as guerras medievais do que o conflito mecanizado do século XX. Após horas de luta encarniçada, alcançaram finalmente o telhado. No dia 30 de abril, os sargentos Mikhail Yegorov e Meliton Cantaria hastearam a bandeira vermelha sobre o Reichstag, uma imagem que se tornaria o símbolo definitivo da vitória soviética e do fim do Terceiro Reich. Enquanto esta batalha decisiva se desenrolava, Adolf Hitler passava suas últimas horas no claustrofóbico Führerbunker, sob os jardins da chancelaria, isolado do mundo exterior, com as linhas inimigas se fechando inexoravelmente, alternava entre explosões de fúria incontrolável e períodos de resignação apática. No dia 29 de abril, redigiu seu testamento político, nomeando o almirante Karl Dönitz como sucessor, culpando amargamente judeus e generais pela derrota e reafirmando obstinadamente sua ideologia genocida até o fim. No dia 30 de abril, após se casar com Eva Braun em uma cerimônia sombria que contrastava dramaticamente com a pompa que tanto caracterizou o regime nazista, Hitler tomou sua decisão final. Suicidou-se com um tiro na cabeça, enquanto sua recém-casada ingeriu cianeto. Seus corpos foram levados às pressas para o jardim por assistentes leais e queimados com gasolina, seguindo suas ordens explícitas de não cair nas mãos soviéticas. O fogo, apressado e incompleto, deixou restos parcialmente calcinados que os soviéticos descobririam dias depois. A notícia de sua morte, embora inicialmente mantida em segredo, se espalhou entre os últimos defensores de Berlim como um sussurro desmoralizante que acelerou o colapso final. No dia 2 de maio, o general Helmut Weidling assinou a rendição formal de Berlim ao Exército Vermelho em uma escola ao leste da cidade. Com a voz quebrada pelo esgotamento e pela derrota, ordenou que as unidades remanescentes depusessem as armas. Alguns grupos isolados, principalmente unidades fanáticas da SS, continuaram uma resistência desesperada até o dia 8 de maio, quando a Alemanha se rendeu incondicionalmente em um ato formalizado por Dönitz em Reims e ratificado no dia seguinte em Berlim. Esse dia da vitória marcou o fim oficial da guerra na Europa, encerrando um capítulo devastador que havia durado quase 6 anos. Para Berlim, o custo foi devastador. A maior parte de seus edifícios estava destruída ou gravemente danificada.
as ruas bloqueadas por montanhas de escombros e os serviços básicos completamente colapsados. As baixas foram catastróficas. Dezenas de milhares de soldados alemães, milhares de soviéticos e uma grande quantidade de civis perderam a vida em uma batalha que transformou a cidade em um inferno urbano. Os sobreviventes, traumatizados e famintos, enfrentavam agora um futuro incerto em um país derrotado, ocupado e fragmentado. A ocupação aliada havia sido meticulosamente planejada meses antes na Conferência de Yalta. Roosevelt, Churchill e Stalin, reunidos na Crimeia, concordaram em dividir a Alemanha em zonas de controle para garantir sua desmilitarização completa e impedir qualquer ressurgimento do militarismo alemão, que havia provocado 2 guerras mundiais em menos de 3 décadas. O território alemão foi dividido entre as potências vencedoras conforme linhas traçadas sobre mapas. Os soviéticos tomaram o leste, os americanos o sul, os britânicos o noroeste e os franceses uma parte do sudoeste. Berlim, embora localizada profundamente dentro do setor soviético, também foi dividida em 4 zonas sob controle conjunto, um arranjo que faria da cidade o epicentro simbólico da nascente Guerra Fria. Para administrar esse complexo sistema, foi criado o Conselho de Controle Aliado, com representantes militares das 4 potências. Seus objetivos declarados eram desmilitarizar a Alemanha mediante a dissolução de suas forças armadas, erradicar o nazismo por meio de julgamentos a criminosos de guerra e expurgos institucionais, estabelecer gradualmente um sistema democrático baseado em eleições livres e descentralizar a economia para impedir a concentração de poder que havia facilitado a ascensão do totalitarismo. Entretanto, as tensões entre os aliados emergiram rapidamente, semeando as sementes do conflito leste-oeste, que definiria as próximas décadas. No oeste, americanos e britânicos impulsionaram políticas de reconstrução econômica e democracia parlamentar. No leste, os soviéticos impuseram um modelo socialista, desmontando sistematicamente fábricas para enviá-las à União Soviética como reparações de guerra e estabelecendo um sistema de partido único. Essa divisão ideológica culminaria na criação de 2 estados alemães separados: a República Federal da Alemanha no oeste e a República Democrática Alemã no leste, divisão que persistiria por décadas. Para a população alemã comum, o pós-guerra significou uma nova etapa de sofrimento com características próprias. Sem um governo central eficaz após a dissolução das instituições nazistas, cidades inteiras ficaram mergulhadas na anarquia administrativa. A infraestrutura estava destruída, centrais elétricas inutilizadas, sistemas de distribuição de água rompidos pelos bombardeios, hospitais superlotados funcionando sem medicamentos ou equipamentos básicos. As rações alimentares oficiais muitas vezes não ultrapassavam o mínimo necessário para sobreviver, levando a população ao limite do colapso físico. Em Berlim, longas filas silenciosas se formavam antes do amanhecer para conseguir um pedaço de pão escuro, enquanto o mercado negro estabelecia preços exorbitantes. A desordem social agravava ainda mais essa situação desesperadora. Bandos de saqueadores percorriam as ruínas em busca de qualquer objeto de valor. Famílias desintegradas pela guerra, pais mortos no fronte, filhos perdidos em evacuações, escondiam-se em porões úmidos, temendo tanto criminosos oportunistas quanto patrulhas aliadas que muitas vezes agiam segundo suas próprias regras. Idosos vagavam desorientados entre escombros irreconhecíveis e crianças órfãs formavam grupos improvisados para sobreviver mendigando ou roubando. Esse vazio de poder e autoridade criou as condições perfeitas para uma violência que definiria os primeiros meses do pós-guerra, onde a linha entre libertadores e opressores frequentemente se apagava em um cenário de caos generalizado. O rugido da vingança, a ira soviética e o flagelo do Exército Vermelho. O avanço do Exército Vermelho sobre a Alemanha em 1945 escreveu um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. Para compreender a magnitude e as raízes dessa violência, é necessário retroceder ao mês de junho do ano 1941, quando a Operação Barbarossa desencadeou a invasão alemã da União Soviética, dando início ao que os russos chamariam de a Grande Guerra Patriótica. Desde o primeiro dia, a Frente Oriental não foi concebida por Hitler como uma campanha militar convencional,
mas como uma guerra de extermínio contra o chamado judeu-bolchevismo. As forças alemãs, seguindo diretrizes explícitas, incendiaram sistematicamente dezenas de milhares de aldeias soviéticas, massacraram milhões de civis indefesos e submeteram cidades inteiras, como Stalingrado e Leningrado, a cercos brutais que duraram meses ou até anos, condenando seus habitantes a condições desumanas de fome e frio extremo. Episódios como o massacre de Babi Yar, onde dezenas de milhares de judeus foram executados metodicamente em um desfiladeiro em apenas 2 dias, ou o extermínio planejado de prisioneiros soviéticos em campos improvisados, onde milhares morriam diariamente, revelavam a brutalidade sem precedentes da ocupação nazista. Durante o avanço na contraofensiva, os soldados soviéticos descobriam continuamente novas evidências de atrocidades. Campos de concentração com seus fornos ainda quentes, valas comuns mal cobertas nas periferias das aldeias e comunidades inteiras reduzidas a cinzas pela política de terra arrasada, implementada pelas tropas alemãs em retirada. Para esses soldados soviéticos, muitos deles camponeses e operários arrancados de suas vidas simples, a Alemanha não representava apenas um inimigo militar a ser derrotado no campo de batalha. Tornou-se o símbolo do sofrimento que devastou sua pátria, destruiu seus lares e exterminou suas famílias. Esse ressentimento acumulado durante anos de guerra defensiva se transformaria em um impulso de vingança quando finalmente cruzassem a fronteira alemã. A propaganda soviética desempenhou um papel decisivo ao canalizar essa dor coletiva para uma retaliação implacável. Escritores influentes como Ilya Ehrenburg publicavam regularmente nos jornais da frente, como Krasnaya Zvezda, Estrela Vermelha, apelos explícitos à vingança. Não contem os dias, não contem os quilômetros, contem apenas os alemães que vocês mataram. Essas exortações apagavam deliberadamente a distinção entre militares e civis, apresentando todos os alemães, independentemente da idade ou do gênero, como cúmplices culpados. Após anos de uma guerra que custou dezenas de milhões de vidas soviéticas, a vingança se tornou um imperativo moral para muitos soldados. Quando as primeiras unidades soviéticas entraram na Prússia Oriental no mês de outubro do ano 1944, desencadearam uma onda de violência que as estruturas de comando não tentaram conter de maneira eficaz. As regiões orientais alemãs foram as primeiras a experimentar essa fúria desenfreada. A Prússia Oriental, com suas prósperas fazendas e cidades históricas como Königsberg, ficou presa entre o exército alemão em retirada e as tropas soviéticas que avançavam implacavelmente. Ao contrário da frente ocidental, onde a resistência alemã se desmoronava diante dos aliados, no leste os combates mantiveram sua intensidade desesperada até as últimas horas. Em Nemmersdorf, uma pequena aldeia brevemente ocupada pelos soviéticos no mês de outubro do ano 1944 e depois retomada por contra-ataques alemães, os relatórios documentaram cenas perturbadoras: civis torturados sistematicamente, corpos pregados em portas de celeiros, execuções sumárias de prisioneiros de guerra. Heinrich Amberger, oficial alemão que participou da investigação posterior, descreveu caravanas de refugiados deliberadamente esmagadas por tanques soviéticos, carroças destruídas com corpos de mulheres e crianças espalhados pelas estradas rurais, muitos com tiros de execução na nuca e evidentes sinais de tortura anterior. Quando o Exército Vermelho finalmente chegou a Berlim no mês de abril do ano 1945, a cidade já estava parcialmente devastada por semanas de combates e anos de bombardeios estratégicos dos aliados. Após a rendição formal no mês de maio, o vazio de poder resultante desencadeou uma onda de violência sem precedentes contra a população civil, que marcaria profundamente a memória coletiva alemã. De acordo com estimativas baseadas em registros hospitalares e testemunhos, aproximadamente 100 mil mulheres berlinenses, desde adolescentes até idosas, foram violentadas entre os meses de abril e agosto do ano 1945. As consequências foram devastadoras. Cerca de 10 mil morreram devido a ferimentos diretos, infecções resultantes ou suicídios posteriores, completamente sobrecarregadas pelo trauma físico e psicológico. Martha Hillers,
jornalista que documentou corajosamente sua própria experiência no diário Uma Mulher em Berlim, descreveu com precisão dilacerante a realidade cotidiana. Soldados invadindo abrigos subterrâneos onde famílias tentavam se proteger, agressões repetidas frequentemente diante de familiares impotentes e um silêncio posterior imposto tanto pelo medo quanto pela vergonha social. Nos tornamos sombras, escreveu. Mulheres que caminhavam mortas entre os vivos. Os relatórios médicos contemporâneos revelam casos profundamente perturbadores. No distrito de Prenzlauer Berg, uma jovem de 17 anos chegou a um posto sanitário com ferimentos tão graves após um ataque múltiplo que morreu 2 dias depois, apesar dos esforços médicos. Sua mãe, obrigada a presenciar a agressão, suicidou-se naquela mesma noite. Em Kreuzberg, um pastor luterano encontrou uma respeitada professora de 45 anos enforcada no porão de sua igreja com uma breve nota: "Não posso olhar para meus filhos depois disso." A violência também tomou outras formas igualmente destrutivas. Na Prússia Oriental, aldeias inteiras foram sistematicamente incendiadas em pleno inverno, deixando os sobreviventes expostos a temperaturas abaixo de zero. Na Silésia, famílias inteiras foram executadas coletivamente, acusadas de suposta resistência. Em Berlim, as torturas frequentemente acompanhavam as agressões sexuais, mutilações com facas militares, humilhações públicas calculadas, assassinatos exemplares. Em Pankow, um homem de 60 anos foi obrigado a assistir à violência contra sua esposa e filha antes de ser executado com um tiro na nuca, um ato que combinava a brutalidade sexual com o terror psicológico. Não há evidências documentais de ordens diretas de Stalin para atacar deliberadamente civis, mas sua atitude permissiva criou um clima de impunidade generalizada. Em uma reunião com Milovan Djilas, líder iugoslavo que questionou os abusos soviéticos, Stalin respondeu com indiferença calculada: "Você não entende que um soldado que marchou milhares de quilômetros entre sangue e morte merece aliviar-se com uma mulher ou um gole?" Essa tolerância oficial, combinada com a falta de disciplina rigorosa em unidades que haviam crescido exponencialmente com novos recrutas, permitiu que os abusos se multiplicassem sem controle efetivo. As aproximadamente 800 mil mulheres que serviram no Exército Vermelho como franco-atiradoras, enfermeiras, operadoras de tanques ou artilheiras vivenciaram esse período a partir de uma posição particularmente complexa. Haviam enfrentado os mesmos horrores que seus companheiros masculinos durante anos, e a propaganda anti-alemã inevitavelmente moldou suas percepções. No entanto, os registros históricos indicam que sua participação direta em abusos contra civis foi estatisticamente mínima em comparação com os soldados do sexo masculino. Algumas tentaram intervir ativamente, como a enfermeira Anna Petrova, que descreveu anos depois como foi ameaçada com uma arma ao tentar impedir o saque de uma casa em Königsberg. "Eu não podia olhar, mas também não podia fazer nada." Esse conflito interno, essa impotência diante da brutalidade generalizada, levanta questões importantes sobre como essas mulheres processaram moralmente o que testemunharam em um contexto onde a cadeia de comando raramente punia tais comportamentos. A vingança soviética transformou permanentemente as regiões afetadas e suas populações. Na Prússia Oriental, mais de 1 milhão de civis alemães fugiram desesperadamente para o oeste. Aqueles que permaneceram enfrentaram violência sistemática ou deslocamento forçado, quando a região foi transferida administrativamente para a Polônia e a União Soviética, apagando séculos de presença germânica. Em Berlim, os meses entre maio e agosto do ano 1945 ficaram gravados na memória coletiva como um período de terror indiscriminado que a propaganda soviética justificou como uma retribuição justa pelos crimes nazistas, mas que, para as vítimas, representou apenas outra fase do sofrimento sob novos algozes. Os vencedores nas sombras, crimes ocultos das forças aliadas. Enquanto o leste da Alemanha sofria sob a ocupação soviética, o oeste aguardava a chegada das forças aliadas ocidentais com uma mistura de alívio cauteloso e ansiedade persistente. Os Estados Unidos, Reino Unido e França desempenharam um papel decisivo na derrota militar do nazismo, desde o desembarque na Normandia até a libertação de cidades emblemáticas como Paris, Amsterdã e Munique.
Para muitos alemães em regiões ocidentais como Renânia, Baviera e os futuros setores ocidentais de Berlim, essas tropas representavam a esperança de um tratamento mais humano após anos sob o regime nazista. No entanto, a realidade que encontraram distava consideravelmente dessa imagem idealizada. Soldados ocidentais também cometeram graves abusos, especialmente contra mulheres alemãs, em um contexto definido pelo ressentimento acumulado após anos de combates brutais, um vazio perigoso de autoridade efetiva e uma população civil vulnerável em um país fisicamente devastado. Segundo investigações meticulosas do historiador J. Robert Lilly, baseadas em arquivos militares desclassificados, entre 1942 e 1945, soldados americanos foram responsáveis por aproximadamente 11.040 violações documentadas na Europa, com um aumento estatisticamente significativo durante os últimos meses de guerra e primeiros meses de ocupação, quando as tropas entraram em contato direto com a população civil alemã. Essas agressões se concentraram particularmente em cidades como Munique, capturada em 30 de abril de 1945 pelas unidades da 7ª Armada Americana, e Estugarda. Em Berlim, os abusos aumentaram consideravelmente quando as forças americanas assumiram o controle dos setores ocidentais, como Wilmersdorf e Charlottenburg, em julho de 1945, sob os acordos de divisão. Osmar White, correspondente australiano que acompanhou as tropas aliadas durante seu avanço, descreveu com franqueza inquietante como as agressões aumentaram ao cruzar a fronteira alemã. Soldados que haviam visto seus companheiros caírem em Anzio ou na floresta de Hurtgenwald frequentemente não distinguiam entre nazistas culpados e civis inocentes. Para alguns, condicionados por anos de propaganda, qualquer alemão representava uma extensão do inimigo responsável por tanto sofrimento. Apesar das ordens explícitas do alto comando americano proibindo estritamente o contato não oficial com civis alemães, parte da política de não fraternização imposta pelo general Eisenhower, circulava entre as tropas uma frase cínica reveladora: copular sem conversar não é fraternizar. Este dito refletia uma mentalidade que considerava as agressões sexuais como uma forma permissível de alívio após anos de tensão extrema na frente de combate. Os testemunhos documentados revelam padrões perturbadores. No distrito berlinense de Neukölln, uma mãe de 3 filhos foi brutalmente agredida diante de seus pequenos. Semanas depois, incapaz de processar o trauma, suicidou-se com uma mistura de produtos químicos domésticos. Em Wilmersdorf, uma estudante de 19 anos denunciou formalmente 2 soldados do prestigioso 82º Regimento Aerotransportado que a atacaram enquanto ela buscava água potável. Embora tenha conseguido identificá-los perante um oficial investigador, o caso foi arquivado sem explicação, exemplificando a impunidade prevalente. A aplicação da justiça militar americana mostrou um padrão problemático de parcialidade racial. Das aproximadamente 190 condenações por violação emitidas por tribunais militares na Europa, 29 terminaram em execuções, mas a grande maioria envolvia soldados afro-americanos como Louis Thiel, executado na Itália em 1945. Enquanto isso, soldados brancos acusados de delitos comparáveis costumavam receber sanções relativamente leves, como multas parciais de salário ou transferências, refletindo os preconceitos profundamente enraizados nas Forças Armadas Americanas da época. As tropas britânicas, que assumiram o controle de setores berlinenses como Tiergarten e Spandau, cometeram proporcionalmente menos abusos documentados, mas não estiveram isentas. Em 10 de maio de 1945, soldados do 7º Regimento de Húsares britânico invadiram residências privadas em Spandau à procura de álcool e alimentos. Várias mulheres foram agredidas durante esses incidentes, e uma mãe de 32 anos foi encontrada estrangulada no dia seguinte com evidentes sinais de violência sexual. Um relatório confidencial da Polícia Militar Britânica menciona pelo menos 15 casos formalmente registrados de violações atribuíveis a tropas britânicas em Berlim entre maio e julho de 1945, embora as investigações raramente tenham avançado devido a obstáculos institucionais.
Em um incidente perto da porta de Brandemburgo, uma mulher de 34 anos foi encontrada morta com sinais de agressão múltipla. Testemunhas apontaram consistentemente soldados da 11ª Divisão Blindada Britânica, mas o processo foi arquivado citando falta de provas conclusivas, apesar de evidências circunstanciais substanciais. As forças francesas, especialmente suas unidades coloniais de soldados norte-africanos conhecidos como Goumiers, deixaram um rastro particularmente brutal de violência sexual. Em Freudenstadt, após um bombardeio aliado em 16 de abril de 1945, tropas do 1º Exército Francês, sob o comando do general Jean Delattre de Tassigny, desencadearam o que testemunhas descreveram como uma orgia de violência. Mulheres foram sistematicamente retiradas de suas casas e agredidas publicamente, algumas diante de suas famílias, em atos que combinavam humilhação com dominação. O historiador Perry Biddiscombe documenta meticulosamente 385 violações em Constança, 600 em Bruchsal e aproximadamente 500 em Freudenstadt, apenas entre abril e maio de 1945. Em Berlim, no distrito de Wedding, no dia 8 de maio, ironicamente o dia oficial do fim da guerra na Europa, soldados marroquinos atacaram 12 mulheres em um abrigo subterrâneo, deixando 3 em estado crítico, com feridas internas que exigiram cirurgia de emergência. Em Reinickendorf, uma mãe solteira foi encontrada brutalmente assassinada com sinais de tortura prolongada. Testemunhas identificaram soldados senegaleses como responsáveis, mas nenhuma investigação formal foi realizada. Norman Naimark, em seu estudo seminal sobre a ocupação, observa que as tropas coloniais francesas frequentemente agiam com uma ferocidade comparável a elementos do Exército Vermelho, impulsionadas por anos de humilhação sob a ocupação nazista, quando seus países de origem foram explorados pelo regime de Vichy, e seus compatriotas foram recrutados à força para trabalhar em condições de escravidão em fábricas alemãs. Essa raiva histórica acumulada, combinada com a falta de controle disciplinar eficaz por parte dos oficiais franceses, criou condições propícias para abusos contra civis indefesos. Além das agressões sexuais, as forças ocidentais cometeram outros atos violentos significativos. Durante a liberação do campo de concentração de Dachau no dia 29 de abril de 1945, soldados americanos da 45ª Divisão de Infantaria, confrontados subitamente com evidências gráficas do horror nazista, pilhas de cadáveres esqueléticos, fornos crematórios ainda quentes, sobreviventes reduzidos a sombras humanas, executaram sumariamente mais de 30 guardas da SS e alguns prisioneiros alemães regulares em um ato de justiça improvisada nascido do choque moral profundo. Em Berlim, mulheres que haviam trabalhado como pessoal auxiliar em campos próximos como Sachsenhausen foram atacadas por tropas ocidentais que as acusavam indiscriminadamente de colaboração criminosa. No distrito berlinense de Tempelhof, uma viúva de 40 anos foi assassinada no dia 18 de maio por um grupo de soldados americanos que invadiram seu apartamento parcialmente bombardeado, acusando-a sem evidências de esconder um oficial nazista de alto escalão. Seu corpo, descoberto dias depois, mostrava sinais de violência extrema, mas nenhuma investigação oficial foi aberta sobre o incidente. Em Schöneberg, uma jovem de 23 anos que ironicamente havia servido como mensageira de um grupo de resistência antinazista, foi brutalmente interrogada por tropas britânicas sob suspeita de ser uma Werwolf, membro da resistência nazista, e posteriormente encontrada morta com evidentes sinais de tortura sistemática. Seu caso foi administrativamente classificado como acidente durante interrogatório, evitando qualquer responsabilidade institucional por sua morte. A resposta dos comandantes aliados ocidentais a esses crimes documentados mostrou um padrão inconsistente e frequentemente superficial. No caso emblemático de Dachau, o tenente-coronel Felix Sparks enfrentou inicialmente uma investigação pelas execuções ocorridas sob seu comando, mas o influente general George Patton dispensou pessoalmente as acusações, argumentando que o horror descoberto no campo justificava plenamente as reações emocionais de soldados normais diante de uma anormalidade moral absoluta. Em Berlim,
Os conselhos de guerra formalmente constituídos para investigar denúncias de abuso foram estatisticamente raros e notavelmente ineficazes. De centenas de denúncias formais apresentadas entre maio e agosto de 1945, menos de 5% resultaram em condenações, segundo estimativas de historiadores como Miriam Gebhardt. Em Pankow, uma mulher de 28 anos identificou positivamente um agressor britânico em julho de 1945, fornecendo detalhes precisos sobre sua unidade e patente, mas o caso foi encerrado administrativamente, citando falta de testemunhas confiáveis, apesar de vários vizinhos terem corroborado elementos-chave de seu testemunho. Com as tropas francesas, a impunidade institucional foi ainda mais marcante. Os oficiais de alto escalão raramente impuseram sanções disciplinares significativas às unidades coloniais sob seu comando, justificando implicitamente os excessos como uma forma compreensível de catarse após anos de ocupação nazista brutal em seus territórios de origem. O general Charles de Gaulle, informado detalhadamente sobre os abusos cometidos primeiro na Itália e posteriormente em território alemão, optou estrategicamente por não intervir de maneira decisiva, priorizando a imagem unificada de seu exército de libertação sobre a justiça para vítimas consideradas, em última análise, parte de uma nação inimiga. O colapso completo da ordem civil e da estrutura administrativa em Berlim após a batalha facilitou objetivamente esses crimes, criando um vácuo de autoridade onde a violência podia florescer com consequências mínimas. Com a cidade fragmentada em setores administrativos autônomos e as autoridades alemãs tradicionais completamente dissolvidas ou deslegitimadas, a população civil, especialmente as mulheres, ficou efetivamente desprotegida em um ambiente onde o ressentimento acumulado dos soldados ocupantes, alimentado por anos de guerra brutal e propaganda oficial que apresentava todos os alemães como coletivamente culpados, combinava-se perigosamente com a falta de supervisão eficaz. Esses atos de violência perpetrados pelas forças ocidentais, embora estatisticamente menos difundidos e sistemáticos do que os atribuídos ao Exército Vermelho, deixaram, no entanto, uma marca indelével nas comunidades ocupadas, um lembrete sombrio de que mesmo a libertação mais necessária e justificada poderia trazer consigo elementos sombrios que complicavam moralmente a narrativa triunfalista da vitória aliada. Para as vítimas diretas, a distinção entre diferentes uniformes ocupantes frequentemente se desvanecia na experiência universal de sofrimento e vulnerabilidade extrema que caracterizou aquele período caótico de transição entre a guerra e uma paz precária construída sobre alicerces de trauma coletivo. As cicatrizes do inferno, o sofrimento eterno das vítimas esquecidas, as violações em massa que devastaram a Alemanha durante 1945, perpetradas tanto pelas forças soviéticas quanto pelos exércitos ocidentais, deixaram as mulheres alemãs com feridas profundas que transcendiam amplamente o físico, marcando de forma indelével suas vidas futuras e as de suas comunidades com um legado de trauma que persistiria silenciosamente por décadas. Em Berlim, epicentro simbólico da catástrofe, os hospitais improvisados em edifícios semidestruídos, como o lendário Charité em Charlottenburg, outrora orgulho da medicina alemã, agora reduzido a uma fração funcional de sua antiga capacidade, atenderam a centenas de vítimas com lesões físicas devastadoras, fraturas pélvicas múltiplas, lacerações internas massivas, hemorragias persistentes que frequentemente resultavam fatais devido à escassez crítica de medicamentos básicos, equipamentos cirúrgicos e pessoal médico qualificado em uma cidade colapsada. Um relatório confidencial elaborado pela Cruz Vermelha Internacional em 1946 estimou que até 15% das mulheres em áreas urbanas ocupadas contraíram doenças venéreas como sífilis e gonorreia após as agressões sexuais sistemáticas, em uma época anterior aos antibióticos modernos, quando essas infecções poderiam resultar em complicações crônicas que afetariam permanentemente sua saúde reprodutiva e, em casos avançados, provocariam demência, paralisia progressiva e morte prematura. As gravidezes indesejadas resultantes das violações representaram outra carga devastadora adicionada ao trauma inicial.
Entre 10 mil e 20 mil crianças nasceram como consequência direta de agressões sexuais apenas em Berlim durante o primeiro ano de ocupação, segundo estimativas conservadoras baseadas em registros hospitalares fragmentados. Muitas mães jovens, enfrentando uma impossibilidade material e emocional, foram forçadas a abandonar esses bebês em orfanatos improvisados, incapazes física, psicologicamente e economicamente de criar filhos concebidos em violência extrema em meio à fome generalizada, à falta de moradia adequada e à pobreza absoluta que caracterizava a Alemanha do pós-guerra. O trauma psicológico infligido por essas experiências foi igualmente devastador, criando feridas invisíveis, mas profundamente debilitantes. Incontáveis sobreviventes desenvolveram o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático severo, depressão clínica crônica, ansiedade paralisante e um profundo sentimento de perda irreparável de dignidade pessoal que as isolou efetivamente de suas redes sociais anteriores e comunidades de apoio. No distrito de Wedding, em Berlim, uma respeitada professora de 34 anos, brutalmente agredida por múltiplos atacantes diante do cadáver de seu marido recentemente morto em combate, parou de falar completamente durante meses, segundo o detalhado testemunho de um sacerdote luterano que tentou infrutiferamente fornecer-lhe consolo espiritual. Em Moabit, uma paciente de apenas 19 anos, hospitalizada após uma agressão particularmente brutal em um porão usado como abrigo antiaéreo, repetia obsessivamente que já não valia nada e que estava muito suja para continuar vivendo, um eco dilacerante da vergonha internalizada e da desvalorização pessoal que tantas outras vítimas silenciosas experimentaram. Os suicídios se tornaram uma resposta tragicamente comum diante desse sofrimento aparentemente irresolúvel. Entre maio e dezembro de 1945, as autoridades militares aliadas estimaram conservadoramente que aproximadamente 10 mil mulheres berlinesas tiraram suas vidas por meio de diversos métodos, embora o número real provavelmente tenha sido substancialmente maior, considerando os numerosos casos não documentados em áreas rurais ou atribuídos oficialmente a causas naturais para evitar o estigma religioso e social do suicídio. Algumas escolheram pular das partes superiores de edifícios parcialmente destruídos no distrito central de Mitte. Outras ingeriram venenos caseiros feitos com produtos químicos industriais ou de limpeza encontrados entre os escombros, enquanto muitas optaram por se enforcar com cordas improvisadas na solidão desoladora de lares devastados pelas bombas. No bairro de Schöneberg, uma mãe de 40 anos com 3 filhos se suicidou por enforcamento, após ser repetidamente agredida diante de seus pequenos, deixando uma nota manuscrita que expressava com eloquência trágica: "Não posso viver com o que aconteceu. Não posso olhar para os meus filhos nos olhos sabendo o que presenciaram." O estigma social que cercava as vítimas de violência sexual agravou dramaticamente esta crise humanitária, adicionando uma camada adicional de sofrimento a experiências já insuportáveis. Na Alemanha conservadora do pós-guerra, profundamente influenciada por valores tradicionais católicos e protestantes sobre a pureza feminina, as sobreviventes eram frequentemente vistas com uma mistura tóxica de desprezo mal disfarçado, suspeita e rejeição por uma sociedade incapaz de processar coletivamente a magnitude da catástrofe moral que havia sofrido. No distrito de Tempelhof, em Berlim, uma jovem mãe de 25 anos foi explicitamente rejeitada pela sua sogra após confiar-lhe dolorosamente os detalhes de sua agressão, sendo acusada cinicamente de ter provocado com seu comportamento, ou até mesmo de ter gostado secretamente, refletindo atitudes profundamente misóginas que culpabilizavam as vítimas pelos crimes cometidos contra elas. Em Kreuzberg, uma corajosa jovem de 18 anos que tentou formalmente denunciar sua brutal agressão a um conselho local provisório foi publicamente humilhada e ridicularizada pelos presentes, incluindo outras mulheres que temiam ser associadas a alguém manchada pelo contato sexual forçado com o inimigo. Esse julgamento social silencioso, mas implacável, levou inúmeras mulheres a esconder desesperadamente suas experiências, temendo ser marcadas permanentemente como impuras, ou pior ainda,
como colaboradoras voluntárias que haviam traído sua nação em seus momentos mais sombrios. No bairro próspero de Zehlendorf, uma sobrevivente de 30 anos procurou apoio espiritual em sua igreja paroquial, apenas para que o pastor sugerisse com condescendência rezar por perdão pessoal e aceitar seu sofrimento como expiação pelos pecados coletivos do povo alemão, refletindo uma mentalidade generalizada que indiretamente culpava as vítimas, em vez de reconhecer a responsabilidade exclusiva dos perpetradores. As crianças nascidas como consequência direta dessas agressões sexuais massivas, conhecidas eufemisticamente como filhos da vergonha, ou mais cruamente como bastardos dos russos, no caso daquelas concebidas durante a ocupação soviética, herdaram um destino particularmente cruel que as marcaria desde o nascimento. No distrito berlinense de Pankow, um orfanato improvisado em um antigo prédio escolar abrigava mais de 200 bebês abandonados em meados de 1945, muitos deixados ali por mães desesperadas que viam impossível criá-los em meio ao caos do pós-guerra. Uma assistente social designada para a instalação descreveu com precisão dilacerante como essas crianças inocentes eram sistematicamente tratadas como párias sociais. Ninguém as queria por perto. As outras mães as olhavam como uma maldição viva, um lembrete constante da humilhação nacional que preferiam esquecer. Em Wilmersdorf, um menino de 5 anos nascido de um estupro cometido durante os primeiros dias da ocupação foi brutalmente expulso do lar familiar por seu padrasto em 1950, que o considerava literal e explicitamente sangue inimigo infiltrado em sua linhagem, um bastardo russo, que não merecia compaixão nem recursos familiares. As estruturas familiares tradicionais se romperam irreparavelmente sob o peso insuportável dessas experiências traumáticas. Em Reinickendorf, um soldado alemão que finalmente retornou do cativeiro soviético em 1946, abandonou definitivamente sua esposa ao descobrir a agressão sexual que ela havia sofrido durante sua ausência e o filho nascido como consequência. Ele a chamou publicamente de desonra viva e levou consigo seus outros filhos, negando-lhes qualquer contato futuro com a mãe, agora considerada contaminada por seu contato forçado com o inimigo. Em Spandau, uma mulher de 28 anos escreveu de forma dilacerante em uma carta pessoal, encontrada décadas depois entre seus pertences: "Meu marido nunca deve saber. Preferiria tirar minha própria vida antes de confessar. Ele me mataria com suas próprias mãos antes de aceitar viver com alguém que foi tocada por nossos conquistadores." Essa desconfiança corrosiva e a ruptura estrutural dos núcleos familiares transformaram os lares, tradicionalmente espaços de refúgio e consolo, em territórios minados por segredos inconfessáveis e tensões permanentes, acrescentando outra camada de isolamento social a vítimas já profundamente traumatizadas. As condições materiais extremas do pós-guerra intensificaram dramaticamente essas sequelas traumáticas, criando um círculo vicioso de vulnerabilidade física e psicológica. A fome generalizada que assolava Berlim, com rações oficiais diárias frequentemente abaixo de 1.000 calorias, menos da metade do necessário para manter funções corporais básicas em adultos, debilitava ainda mais sobreviventes, já fisicamente comprometidas pelas lesões sofridas durante as agressões. Uma mulher de 35 anos no distrito central de Mitte, após ser brutalmente agredida por múltiplos atacantes durante 3 dias consecutivos, morreu silenciosamente de pneumonia durante o primeiro inverno do pós-guerra. Seu médico tratante atribuiu explicitamente sua morte a um corpo demasiado exausto pelo trauma físico, a desnutrição severa e o frio extremo para combater uma infecção que, em circunstâncias normais, teria sido perfeitamente superável. O deslocamento massivo de populações que caracterizou o período do pós-guerra, com mais de 12 milhões de alemães étnicos expulsos à força de territórios orientais agora anexados pela Polônia e pela União Soviética, acrescentou outra dimensão trágica ao sofrimento das vítimas. Muitas mulheres que haviam sobrevivido a agressões iniciais em seus locais de origem enfrentaram novos abusos durante o caótico processo de expulsão ou em campos de trânsito superlotados e insalubres, estabelecidos às pressas nas zonas ocidentais,
para processar esse êxodo humano sem precedentes. A longo prazo, os efeitos dessa catástrofe humanitária se refletiram em indicadores mensuráveis de saúde pública que preocuparam até mesmo as autoridades de ocupação, primariamente focadas na reconstrução material e na desnazificação. Em 1947, um estudo realizado pela administração municipal berlinense relatou que as taxas de doenças mentais diagnosticáveis entre mulheres de 20 a 40 anos, precisamente a demografia mais afetada pelas agressões massivas, eram aproximadamente 30% mais altas que os níveis anteriores à guerra, um aumento dramático atribuído explicitamente por médicos contemporâneos às experiências traumáticas vividas durante 1945 e suas sequelas psicológicas não tratadas. As sobreviventes que tentaram corajosamente reconstruir suas vidas enfrentaram obstáculos sociais e institucionais persistentes que complicavam qualquer possibilidade de recuperação integral. Em Charlottenburg, uma jovem de 26 anos foi sumariamente demitida de seu emprego em uma fábrica têxtil em 1946, quando suas colegas de trabalho descobriram acidentalmente seu passado como vítima, acusando-a explicitamente de trazer má sorte ao ambiente de trabalho e de representar um lembrete indesejado de acontecimentos que a comunidade preferia coletivamente esquecer. O trauma coletivo infligido por essa violência sexual massiva deixou uma marca profunda no tecido social alemão, que transcendeu em muito as vítimas diretas, afetando comunidades inteiras por gerações. Nos bairros residenciais de Berlim, as conversas sobre as agressões sistemáticas sofridas se tornaram um tabu social absoluto, um silêncio ensurdecedor que todos respeitavam por acordo tácito. As famílias silenciavam ativamente as sobreviventes, supostamente para proteger a honra familiar, mas efetivamente perpetuando um ciclo destrutivo de negação coletiva que impedia o processamento saudável do trauma compartilhado. Uma professora de escola primária em Schöneberg observou perspicazmente em 1949 que as meninas pré-adolescentes de sua classe, muitas filhas de mulheres que haviam sobrevivido a agressões sexuais durante a ocupação, mostravam consistentemente sinais preocupantes de ansiedade extrema, comportamento retraído e medo irracional de figuras masculinas de autoridade, um eco intergeracional da dor não processada de suas mães, que se transmitia silenciosamente, mesmo sem necessidade de verbalização explícita. Esse sofrimento transmitido através de gerações forneceu evidência contundente de como as violações massivas de 1945 haviam alterado fundamentalmente o tecido social, cultural e psicológico de comunidades inteiras por décadas, deixando cicatrizes invisíveis, mas profundamente reais, que persistiriam muito depois que os edifícios bombardeados tivessem sido reconstruídos e a economia alemã tivesse experimentado seu milagroso renascimento do pós-guerra. O Pacto do Silêncio. Décadas de esquecimento e a verdade proibida. Durante décadas após o fim da Segunda Guerra Mundial, a narrativa histórica dominante sobre o conflito concentrou-se quase exclusivamente nas atrocidades cometidas pelas potências do eixo, com especial ênfase no Holocausto, aquele crime sem precedentes que ceifou a vida de 6 milhões de judeus europeus em campos de extermínio industrializados, nas brutais invasões lançadas por Hitler que desencadearam a conflagração global, e nos massacres sistemáticos perpetrados pelas forças japonesas em locais como Nanquim e Manchúria, onde centenas de milhares de civis chineses foram exterminados com um salvagismo que desafiava a compreensão humana. Essa perspectiva histórica, absolutamente essencial para entender a magnitude incomparável do mal perpetrado pelos regimes nazista e fascista, teve, no entanto, o efeito colateral de relegar a um plano secundário ou até mesmo tornar invisíveis os crimes cometidos pelas forças aliadas vencedoras, criando uma narrativa simplificada na qual os bons permaneciam imaculados diante da maldade absoluta de seus inimigos derrotados. A propaganda oficial do pós-guerra, cuidadosamente orquestrada tanto no Ocidente quanto no bloco soviético, apresentava consistentemente os exércitos vencedores como libertadores intocáveis, portadores de uma missão histórica de justiça e restauração moral.
Essa narrativa triunfalista omitia deliberadamente episódios profundamente problemáticos, como os bombardeios estratégicos indiscriminados contra populações civis, epitomizados pelo controverso bombardeio de Dresde, ocorrido em fevereiro de 1945, que matou entre 25 mil e 35 mil civis em apenas uma noite de fogo apocalíptico, ou as violações massivas e os saques sistemáticos que deixaram milhares de vítimas inocentes na Alemanha ocupada, tanto na zona soviética quanto em menor escala, mas com padrões semelhantes nos setores ocidentais. Esse silêncio institucionalizado sobre os aspectos mais sombrios da vitória aliada cumpria múltiplas funções estratégicas. Protegia a imagem heróica e moralmente superior dos vencedores, fundamental para legitimar a nova ordem internacional do pós-guerra. Evitava complicações diplomáticas em um momento de reconstrução europeia que exigia cooperação entre antigos inimigos e, talvez mais importante, negava de forma implícita justiça e reconhecimento àqueles que haviam sofrido nas mãos de seus supostos salvadores, sepultando suas histórias sob uma narrativa de triunfo incontestável do bem sobre o mal, que não admitia nuances nem complexidades morais. Nas primeiras décadas após a conclusão formal das hostilidades, qualquer menção pública aos excessos aliados, especialmente no que se refere à violência sexual massiva perpetrada contra mulheres alemãs, foi sistematicamente censurada, minimizada ou desacreditada como propaganda neofascista. Os meios de comunicação ocidentais mainstream, desde prestigiosos jornais como o New York Times até redes de rádio influentes como a BBC, ressaltavam meticulosamente os massacres nazistas em locais emblemáticos como Babi Yar ou Treblinka, enquanto ignoravam completamente ou mencionavam apenas de forma tangencial os relatos cada vez mais consistentes sobre abusos sistemáticos em Berlim, Estugarda, Königsberg e dezenas de outras cidades alemãs ocupadas. Na União Soviética e em seus estados satélites, a glorificação oficial do Exército Vermelho como salvador heróico da Europa e libertador dos povos oprimidos alcançou dimensões quase religiosas, criando um culto estatal à vitória, que tornava absolutamente impossível qualquer discussão honesta sobre o comportamento real das tropas soviéticas nos territórios conquistados. As vozes das vítimas da Prússia Oriental, da Silésia e de Berlim Oriental foram sepultadas sob toneladas de propaganda que apresentava qualquer crítica, por mais fundamentada que fosse, como uma tentativa revisionista de equiparar vítimas e carrascos, apagando a distinção moral fundamental entre os agressores fascistas e os libertadores socialistas. Foi apenas no final do século XX, com a gradual desclassificação de arquivos militares anteriormente restritos e o trabalho investigativo meticuloso de uma nova geração de historiadores como Anthony Beevor, Norman Naimark e Miriam Gebhardt, que essas verdades incômodas começaram finalmente a emerger à luz pública, forçando uma reavaliação parcial, mas significativa, de certos aspectos da narrativa estabelecida sobre o final da guerra e a ocupação subsequente. Os documentos agora disponíveis para pesquisa acadêmica revelaram com clareza perturbadora a escala real dos crimes cometidos, desde as aproximadamente 100 mil violações perpetradas em Berlim por elementos do Exército Vermelho, documentadas com detalhes meticulosos em relatórios médicos e policiais contemporâneos, até os milhares de casos similares perpetrados por tropas americanas, britânicas e francesas no Oeste, registrados fragmentariamente em arquivos judiciais militares, correspondência oficial e testemunhos pessoais que finalmente encontravam uma audiência disposta a ouvir. No entanto, o reconhecimento oficial desses eventos por parte das potências envolvidas continua sendo, mesmo no século XXI, evasivo e profundamente problemático. Alguns líderes políticos, intelectuais e ativistas argumentam apaixonadamente que condenar explicitamente esses atos históricos é absolutamente necessário para honrar adequadamente a memória de todas as vítimas da guerra, independentemente de sua nacionalidade ou do uniforme de seus agressores, e para avançar em direção a uma reconciliação histórica completa baseada na verdade compartilhada. Outros, igualmente vocais, temem que tal reconhecimento, especialmente se vier de fontes oficiais governamentais, poderia relativizar moralmente
as atrocidades incomparavelmente maiores do regime nazista, diluindo perigosamente a responsabilidade histórica de Hitler e seus cúmplices no desencadeamento do conflito e no genocídio planejado de populações inteiras. Esse debate contemporâneo, por vezes acalorado, reflete a extraordinária complexidade moral e política da memória histórica, especialmente quando envolve eventos traumáticos de alcance civilizacional, como a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, as sobreviventes guardaram silêncio durante décadas, caladas não apenas pelo estigma social e pela vergonha internalizada, mas também pela urgência prática de reconstruir fisicamente um país em ruínas e reintegrar psicologicamente uma sociedade fracturada pela derrota total. Nos países aliados, especialmente naqueles cujos soldados participaram diretamente desses abusos, admitir oficialmente esses crimes de guerra implicaria desafiar narrativas nacionais heróicas, construídas laboriosamente durante gerações e profundamente integradas na identidade coletiva de sociedades que se viam como salvadoras morais da civilização diante da barbárie nazista. Mas o silêncio sustentado, por mais compreensíveis que sejam suas motivações políticas ou psicológicas, não tem o poder de apagar a realidade histórica. Como escreveu eloquentemente a historiadora alemã Miriam Gebhardt, apenas uma historiografia honesta, que contemple com igual rigor tantos horrores inegáveis perpetrados pelo regime nazista, quanto os erros morais cometidos por aqueles que justamente o derrotaram, permitirá realmente aprender as lições completas do passado e construir um futuro mais consciente da fragilidade de nossas pretensões civilizatórias quando confrontadas com as realidades brutais da guerra total. O eco dos acontecimentos de 1945 continua ressoando na consciência europeia e mundial, um lembrete permanente de verdades incômodas que aguardam ser plenamente reconhecidas, não para relativizar responsabilidades históricas claramente estabelecidas, mas para completar o quadro complexo de uma época que definiu o mundo contemporâneo em todas as suas contradições morais e ambiguidades humanas.